E aí, galerinha, estamos de volta aqui para mais uma aulinha dessa semana. Nós tivemos um encontro, né, mais no começo da semana, onde a gente falou da conta dividir, das operações, das ideias ligadas à operação dividir, ok? Pedi que vocês fizessem algumas atividades lá no livro, beleza? Essas atividades a gente vai discutir depois na aula ao vivo, ok? O próximo momento do nosso encontro vai ser na aula ao vivo, onde a gente vai poder estar tirando as dúvidas, conversando sobre o que nós falamos até agora, ok? Então eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho e, logo depois daquela última aula gravada, foi proposto que vocês assistissem uma aulinha no YouTube, ok? Aulinha A Conta de Dividir, que é para reforçar o conceito que a gente viu na aula anterior, na aula gravada, que falava sobre as ideias ligadas à operação dividir. Beleza? Mas hoje aqui, esse momento, ele é feito para a gente poder conversar sobre as expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Isso está lá no nosso livro, na página 70, beleza? Eu dei um pequeno salto aí, vocês vão perceber que tinha um item antes dessa parte de expressão numérica que falava de uma aplicação da divisão chamada de média. Nós vamos fazer isso na próxima semana, ok? Essa semana nós vamos completar o conceito das 4 operações e fazermos o uso do cálculo de expressões numéricas que nós já havíamos conversado relativas à soma e da subtração quando a gente estava ainda no primeiro momento antes da nossa linha. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Segundo o próprio texto fala na tela aí, ó, que além das expressões envolvendo adições e subtrações, há casos ainda em que podemos ter expressões envolvendo as 4 operações elementares, ok? E que para a gente resolver essas expressões, a gente precisa de uma certa lógica, ok? E aí, consta para a gente aqui, ó, a proposta aqui é que a gente acompanhe a situação proposta no slide 13, que é o slide que vem a seguir, tá? Daqui a pouquinho nós vamos lá no nosso livro dar uma verificada de como que isso aparece para a gente lá no livro, beleza? Então vamos lá. Situação está aqui, pessoal. Vou trazer a telinha para o lado direito aqui agora, que ela fala o seguinte: Álvaro começou a preencher um álbum de figurinhas. No primeiro dia, ele ganhou do seu avô 8 figurinhas. Depois, ele ganhou de cada um de seus 3 tios 5 figurinhas. No dia seguinte, um amigo seu, que tinha 18 figurinhas, resolveu dar-lhe a metade. E, finalmente, após ele ganhar tantas figurinhas, ele deu 7 para o seu irmão mais novo. Com isso, com quantas figurinhas o Álvaro ficou? E aí, como que a gente pensa matematicamente sobre essa situação, meus queridos? Olha bem, ele começou ganhando 8 figurinhas. Então tá aqui, ó, 8 mais, porque ele ganhou 3 figurinhas de cada tio dele, ou seja, 3 vezes 5. Mas, depois ele ganhou 18 figurinhas dividido por 2, porque o colega dele deu a metade para ele. E por último, depois de tudo isso ter acontecido, ele ficou com menos 7, porque ele deu 7 figurinhas para o seu irmão mais novo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: dá para eu fazer essa expressão numérica seguindo a medida em que as operações aparecem? Será se pode, pessoal? Porque se puder, talvez dê certo. Tipo, vamos pensar aqui bem mentalmente, hein? 8 mais 3 dá 11. 11 vezes 5, 55. 55 mais 18 dá 73. 73 dividido por 2. Oba! Número ímpar? Se eu dividir por 2, ele vai ter que rasgar uma figurinha no meio? Ou seja, pessoal, não dá para resolver problemas envolvendo
série de operações fazendo na ordem que elas aparecem. É necessário que a gente tenha prioridades. E aí, vamos lá conversar sobre essas prioridades. Primeira coisa, pessoal, quantas figurinhas o Álvaro ganhou dos seus tios e do seu amigo? Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Porque eu não posso somar 8 mais 3, porque ele não ganhou 3 figurinhas. 3 é a quantidade de tios que ele tem. Beleza? E depois, eu não posso pegar esse resultado e somar com 18, porque ele não ganhou 18 figurinhas. Resumindo, querido, olha aí em vermelho aí, ó. Primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação e essa divisão. Qual dos dois eu faço primeiro? Aqui está à esquerda, aqui vem na ordem sequencial. Então, olha, o que eu faço? Eu repito o 8, porque eu não vou fazer essa soma agora. 3 vezes 5 deu 15. Somo. Quanto que dá 18 dividido por 2? 9. Menos 7. Agora sim, pessoal. Ele tinha 8 figurinhas, ganhou 15, ganhou 9 e depois doou 7 para o seu irmão. E aí, agora sim eu posso fazer essa coisa. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço as operações de soma, ó. 8 mais 15 mais 9. 8 mais 15, 23. 23 mais 9 dá 32. E agora sim, do total de 32 figurinhas que ele tem, eu vou subtrair 7, e aí eu vou chegar ao conceito de que o Álvaro tinha 25 figurinhas. O que isso leva para a gente a tirar de conclusão, pessoal? Numa expressão numérica envolvendo as 4 operações fundamentais, eu tenho que primeiro resolver as multiplicações e divisões, na ordem que elas aparecem, e depois fazer as somas e subtrações, também na ordem em que elas aparecem. Isso se não houver uma prioridade estabelecida pela expressão numérica. Olha, pessoal, aqui ó, tem uma sequência de números e operações. Não está te dando prioridade com parênteses, com colchetes e com chaves, que nós já sabemos das operações anteriores, que são o quê? São prioritárias, são separadores que pedem com que a gente primeiro resolva o que está dentro deles, ou seja, aquilo ali é uma prioridade, para depois eu seguir em diante. Então, se não houver separadores, se não houver prioridades pré-estabelecidas, eu tenho que seguir a sequência das operações em ordem de importância de sua realização. Ou seja, primeiro eu resolvo as multiplicações e divisões e, por último, eu resolvo as somas e subtrações. Quando que eu vou poder quebrar isso? Quando houver separadores, que é o nosso próximo item. Então, nós vamos aqui agora a falar disso. Olha lá, ó. Algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. E essas partes que são prioritárias, elas serão sempre separadas por parênteses, chaves e colchetes. E a gente resolve sempre de dentro para fora. Está aqui ó, a figura e está aqui o escrito para a gente. Primeiro, eu resolvo o que está dentro dos parênteses. Depois, segundo, ó, o que está nos colchetes. E por último, o que está dentro das chaves. Então, eu tenho que seguir essa determinação. E para que eu sirvo essa determinação? Porque isso foi criado como sendo uma prioridade na resolução da expressão numérica. Beleza? Vamos exemplificar isso. Tá aí, olha que expressão numérica grandona que eu criei aí, olha. Que beleza, hein? Então, veja bem, pessoal, essa operação numérica, ó, essa expressão numérica, ela tem colchetes, chaves e parênteses. Veja que os parênteses estão dentro, depois vem colchetes e, por último, vem as chaves. E aí eu tenho que seguir essa lógica. Então, qual é a prioridade 1? A prioridade 1 aqui na figurinha, ó, primeiro fazer os parênteses. Então, dentro dos parênteses, aqui, ó,
eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Veja que eu pintei de vermelho a multiplicação. Por quê? Porque é um preconceito nosso. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Da mesma forma, eu tenho outro parênteses aqui, mas eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Por que eu pintei de vermelho a multiplicação? Prioridade. Eu preciso fazer as multiplicações e divisões primeiro, para depois fazer as somas e subtrações. Então, o que eu faço? Repito toda essa parte aqui até chegar no sinal de menos. Está aqui, ó. E quanto que dá 16 vezes 6? 48. Aí sim, eu coloquei o 48 ali. Depois, repito o sinal de soma, abro o parênteses e resolvo essa multiplicação. 480. E repito tudo que vem depois, porque não vai ser feito agora não. Tá aqui, ó. Tudo que vem depois foi repetido. Pronto, pessoal. Ainda não eliminei os parênteses. Então, eu preciso fazer isso primeiro. Preciso eliminar os parênteses. Então, agora sim, olha em amarelo aqui, ó. 64 menos 48 está no parênteses. Perdão, preciso resolver isso primeiro. E 480 menos 180 está no parênteses. Preciso resolver isso também primeiro. Então, ó, repito, as chaves, o colchete está aqui. O que dá essa operação aqui? 16. Mais, ao sinal de mais aqui, ó. Quanto que dá essa operação do parênteses? 300. E depois eu vou repetir tudo que vem depois. E aí, o que eu obtive quando eu fiz essas operações em amarelo aqui? Eu eliminei os parênteses. Acabe com os parênteses primeiro. Depois a gente faz as outras coisas. E aí sim, partimos para a terceira linha da expressão numérica, onde agora eu só tenho chaves e colchetes. Primeiro resolva o que está dentro dos colchetes. É a nossa segunda prioridade, aquela aqui, ó, colchetes. Então, dentro do colchetes eu tenho 300 mais 16. Isso vai me dar uma soma 316. E aí eu eliminei os colchetes e deixei só o 316. Repito o restante. Vezes 5, chaves dividido por 2 igual. Ó, eliminei os colchetes. Chegamos na quarta linha da expressão, onde agora eu tenho dentro das chaves uma multiplicação. E é essa multiplicação que eu vou realizar inicialmente. 316 vezes 5, vai no ladinho, no caderno, faça a operação de multiplicação, que nós vamos chegar em 1580. E aí sim, fazendo essa multiplicação de 316 vezes 5, eu eliminei as chaves. E isso agora será dividido por 2. 1580 dividido por 2, continha de divisão, vimos na aula anterior, que 580 dividido por 2 é igual a 790. Resumindo, pessoal, toda essa expressão numérica aqui é igual a 790. Prioridades, pessoal. Temos que estabelecer algumas prioridades. Levantamos de manhã cedo, a primeira coisa que fazemos é, quando a gente acorda, não é levantar não, é abrir os olhos. Porque ninguém levanta de olho fechado. Então, primeiro, abre os olhos. Depois, levanta. Antes de ir tomar café, de conversar com as pessoas, olha o bafão. Vai lá, escova os dentes. Passa uma aguinha nos olhos para tirar a remela. Depois disso, levanta, vai tomar aquele cafezinho bacana. Depois, muda o uniforme para ir para a escola. Muda o uniforme depois do café. Porque senão baba no café e molha o uniforme. Né? Muda o uniforme. Pega a van, vai para o colégio. Entra na sua sala quando bate sinal. Arruma seu material. Faz atividade. Acabou a terceira aula, vai para o recreio. Depois do recreio, volta para a sala. Não conversa agora, que conversou no recreio.
faz as atividades das últimas aulas, acabou, vai para casa, almoça, descansa um pouquinho, estuda mais um pouquinho, sabe? A gente tem prioridades que a gente deve fazer. A gente chama isso no dia a dia de rotina. A gente precisa ter algumas prioridades. Por exemplo, nós estamos agora, né, em distanciamento social, mas as atividades escolares de vocês, durante esses 15 dias, pode ver que o professor nenhum mandou nada para vocês. O SESI não mandou atividade nenhuma. Por quê? Porque a prioridade nesse momento era que vocês tivessem um período de recesso. Para quê? Para vocês se prepararem, porque se essa quarentena fosse continuar, que nós tivéssemos com gás para poder agora retomar as atividades. Então, nesse momento agora, vocês têm algumas prioridades. Não dá para ficar igual estava no recesso, simplesmente no celular o tempo todo, joguinho, Netflix, não dá. Tem que separar horários. De manhã, quem estuda de manhã, de tarde, quem estuda de tarde. Separar os horários para cumprir as atividades. Acessar o Teams, ver se tem uma aula agendada, no horário da aula assistir a aula. Se não for aula agendada, como essa minha, aula gravada, assiste a aula gravada, ver se tem uma atividade, cumpre a atividade. Ah, pessoal, mas tem dia que tem 5 atividades. Ué, se estivesse no colégio não teria 5 atividades? Você não teria 5 aulas? Certo? A gente tem que manter a nossa rotina. Então, das expressões numéricas, elas servem para, de uma forma paralela, a gente perceber que a gente tem prioridades na vida, né? É tirar um tempinho, estuda um pouquinho, faz um descanso, toma um café, faz um lanche, vai ali um pouquinho, não precisa ficar o dia inteiro estudando também igual maluco. Tem algumas prioridades, brincar também é uma prioridade para vocês, interagir com a família de vocês, assistir um filme, conversar, ler um livro, tudo isso é prioridade. Mas não pode ser a única coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que dividir nossas prioridades. E as expressões numéricas, elas criam esse monte de regrinha, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Mas se tiver separadores, primeiro parênteses, depois colchetes, depois as chaves. Para quê? Para que a gente perceba que no dia a dia, na vida da gente, a gente tem algumas coisas que são prioritárias, que não podem deixar para depois. Ok? Então, é uma forma da gente criar o quê? Autonomia, hábito, criar uma rotina, tá bom? Talvez seja o grande ganho que as expressões numéricas dão para os alunos, é que cria neles uma rotina do que fazer no momento certo para que as coisas não acumulem. Se vocês lembrarem lá do exemplo do óvulo, das figurinhas, onde nós começamos essa aula, se eu tentasse fazer de qualquer jeito, chegamos numa hora que eu ia ter que dividir um número ímpar por 2. Eu vou rasgar a figurinha no meio? Alguém aqui pega uma nota de R$50 e rasga? Figurinha não dá pra gente rasgar a figurinha no meio. Não, seu álbum vai ficar incompleto. Então, não era possível fazer daquela forma, porque figurinha é número natural. E número natural não pode ser quebrado ao meio sendo ímpar. Tá legal? Então, é um conceito que mostra pra gente que não dava para fazer de qualquer jeito. Tinha uma rotina, tinha algumas prioridades. E assim é o que a gente vai fazendo com as expressões numéricas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Depois disso aí, lá no seu livro, na página 70 e 71, tem uma atividade 75. Se você olhar lá, ó, são 7 expressões numéricas para a gente fazer. Começa com um nível bem simplesinho e vai aumentando o grau de dificuldade. Para quê? Para a gente poder pegar o conceito, o que tem que fazer, o que não tem. Beleza? À frente, depois que nós terminarmos essa primeira semana, eu vou passar para vocês todos os gabaritos. Tá legal? Para a gente poder confirmar se a gente fez certo, se tudo que a gente fez está direitinho. Tá bom? Não se preocupem, que eu não vou deixar vocês sem a atividade resolvida. Lembrando o conselho da aula passada. Tem o meu Instagram aí, ó. Se precisar no direct, vai lá, manda uma mensagem para mim. Ou então, se for uma coisa que dê para suportar, segura. Na próxima aula, quando for aula ao vivo, aula online, vai ter uma hora que eu vou pedir para você abrir o seu microfone e você vai poder escrever ali a sua dúvida ou falar a sua dúvida comigo e a gente vai poder ter uma interação bem bacana para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Beleza? Fica tranquilinho, porque isso aí é uma coisa bem tranquila, ok? Então, a gente está finalizando, né, essa parte da divisão, onde a gente viu o conceito na aula passada do que é uma divisão, quais são as ideias, e hoje a gente está complementando as 4 operações, falando das expressões numéricas, beleza?
Só para finalizar, pessoal, se você olhar aí, ó, slide 18, no finalzinho desse capítulo aí, tem uma seção de raciocínio e cálculo mental, que seria bom para a gente estimular a nossa inteligência múltipla da lógica matemática, para a gente poder ficar mais esperto com algumas coisas. E aí, nesse momento aqui, vai um conselho para vocês aí, ó. Se tu tá com algum probleminha de tabuada, aproveita esse momento que está em casa e dá uma estudada na tabuada. Se você não tem ela escrita, né? Nesse momento que você está acessando aí o computador, imprime lá, gente, uma tabuada da multiplicação. Vê quais que você tem mais dúvida e dá uma estudada nela, porque no 6º ano, pessoal, você já deveria estar com todas as tabuadas guardadas na cabeça. Por quê? Porque eu uso o tempo todo. E não dá. Apesar de não ser um crime, não ser um problema, a gente contar no dedinho, né? Só que chega uma hora que as coisas vão ficar mais complexas para a gente e a gente gastar tempo contando no dedinho vai fazer com que a gente perca tempo na resolução dos problemas. E nós temos, pessoal, o cérebro da gente, ele tem uma capacidade muito grande. A gente consegue, além de todas as coisas que a gente tem para guardar, a gente consegue guardar a tabuada. Então, uma dica é, imprima essa tabuada, uma pequenininha que caiba numa folha, ok? Se for bem caprichoso, podia plastificar essa tabuada, se tiver a possibilidade. Se não tiver, não tem problema. Cola na folha do caderno sua, ou então cola na capa de dentro do seu livro. Para quê? Para quando você precisar, você ir lá e olhar. É melhor do que contar no dedo, porque você olhando, tudo aquilo que a gente vai olhando, a gente vai guardando. Pensa quando a gente vai pela primeira vez em um lugar que a gente não está acostumado a ir. A gente não sabe o caminho. Mas como a gente vai nos lugares de olho aberto, prestando atenção nas coisas, se a gente for de novo no mesmo lugar, a gente já lembra alguma coisa. Se a gente for a terceira vez, a gente já lembra mais do caminho. Assim acontece com a tabuada. Tentei fazer hoje, 7 vezes 9, não sei. Fui lá na tabuada e olhei, 63. Depois, tem que fazer de novo em outro problema, não lembro. Vou lá na tabuada, 63. Resultado, pessoal, a terceira vez que aparecer a tabuada para você, você não vai precisar ir lá mais, porque você já lembrou. E assim vai acontecer com todas, ok? Então, a gente usar o raciocínio da gente a favor da gente, para que o cálculo mental se estabeleça, é bem legal, tá? E aí, qual é a proposta desse raciocínio e cálculo mental? Seria de que vocês resolvessem essas atividades aí, ó. São as atividades aí de cálculo mental. São probleminhas simples, mas apenas para estimular vocês a pensarem de forma mental. Ah, pessoa, não estou conseguindo não, eu preciso registrar. Registre, meu querido. Não tem problema não, tá? Mas sempre que puder nessas atividades você usar simplesmente o cálculo mental, é muito bacana. Belezinha? Então, essas são as atividades que eu queria propor para vocês nesse momento, ok? Nosso próximo encontro vai ser uma aula ao vivo, uma aula online, e lá nós vamos poder tirar todas as suas dúvidas e estabelecer as nossas prioridades e podemos ver se nós já conseguimos seguir para frente ou se a gente precisa ainda reforçar alguns conceitos, ok? Fiquem bem, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima, pessoal. Beijo no coração.